Faça o sinal da cruz na testa de quem está do seu lado. Achou que era na sua, né? Fica cheio do Espírito Santo. Amém? Vamos nos assentando. Quero rapidamente me apresentar. Então, eu sou o diácono João Vitor Mariano. Eu sou de Araxá, Minas Gerais. Faço parte de uma comunidade missionária chamada Mãe do Homem Novo. E o nosso carisma expressa um pouco do que Deus está fazendo aqui. Eu quero pegar emprestado um pouquinho do carisma, sacramento de amor, para falar isso aqui. Muitas vezes nós não sabemos como uma pregação começa, como ela se desenrola, mas sempre sabemos como ela termina. E o Adore certamente vai trazer essa sensação ao nosso coração de que Deus nos abraçou nesse final de semana. Amém? Então, o nosso carisma será o abraço de Jesus e de Maria, e certamente é o que nós vamos experimentar aqui. Esse ano completo 20 anos de casado com a Michele. Sou pai de 4 filhos, e também, para a honra e glória de nosso Senhor Jesus Cristo, servindo a igreja desde 1998, na música, na pregação, e nos últimos anos também pelo diaconato. Estou muito feliz de estar aqui. Eu tenho certeza que Deus nos reuniu. O Salmo 132 vai dizer: é bom, é agradável para irmãos viverem juntos. Abra o seu coração. Como o Evandro dizia, né? O Adore veio para ficar. É uma profecia que se cumpre dentro desse carisma. É interessante que eu me lembro agora do Eduardo, eu me lembro agora do Juninho Daide. Ele fala assim: o meu carisma é a fonte da minha maior força, mas também é pelo meu carisma que eu posso me tornar fraco. Olha que interessante. O carisma é a fonte da força, mas também da fraqueza. Se Deus inspirou o Adore ao coração do Dudu e também de todos que fazem parte do conselho dessa comunidade, é porque Deus quer tornar vocês primeiro em adoradores melhores, depois no povo, primeiro nos filhos do carisma. Então quer dizer para vocês, o Adore é primeiramente para vocês. É Deus dizendo: o carisma que vos dei é a vossa força, mas se vocês não adorarem direito, será uma fraqueza. Então os maiores ensinamentos de tudo que está sendo ministrado, pela música, pela oração e pelas pregações, é primeiramente para vocês, sacramento de amor. Vamos aplaudir esse carisma que o Espírito Santo derramou na igreja. Glória a Deus. Eu quero começar essa pregação com algo misterioso na teologia. O Evandro falava algo ali no fundo, né? E o Du confirmava. Muitas vezes nós achamos que precisamos da teologia, e nós precisamos. Mas nada mais perfeito, mais fecundo que o querigma, que o anúncio simples, que a pregação direta, né? Um dia eu aprendi que o melhor roteiro de uma pregação, quando você talvez perde ele, é falar do puro, como eu falava ali no vídeo, puro, incontrolável e perfeitíssimo amor de Deus. Que pregação mais poderosa essa que se pode fazer até mesmo por letreiros, em caminhões, por faixas? O fecundo e direto Jesus te ama, né? Então, embora tenhamos aspectos interessantes na teologia, o que nós mais precisamos nessa geração é do querigma. Foi o querigma que me resgatou, o primeiro anúncio, onde se falava do simples, mas poderoso amor de Deus. E assim talvez foi na vida de todos aqui, que talvez no encontro querigmático foi impactado pelo amor de Deus. E é isso que vai acontecer no Adore. A simplicidade de Deus nos conquistando mais uma vez. E tem um aspecto teológico que eu queria partilhar com vocês, que é o nome omitido nos evangelhos. O que seria isso? Muitos personagens, pessoas que Deus coloca no evangelho, nós não conseguimos identificar o nome dessas pessoas. Uma dessas pessoas é a samaritana, do texto que daqui a pouquinho a gente já vai ver, e que nós já estamos mergulhando desde a primeira pregação. Sim,
O adore é baseado em João capítulo 4, que fala da samaritana. Todas as pregações serão nesse evangelho. Olha que poderoso isso. É o tipo de evangelho, eu falava com o Eduardo, que dá para fazer uma conferência inteira, só usando esse texto. O nome é omitido nos evangelhos, olha o mistério. Em João capítulo 4, temos a samaritana, não sabemos o nome dela. Em João capítulo 8, temos a mulher adúltera, aquela que ia ser apedrejada ali pelo seu pecado. Qual o nome dela? Alguns vão afirmar, é Maria Madalena. A igreja sempre ensinou assim, não há provas contundentes na Bíblia que a mulher adúltera de João capítulo 8 seja Madalena. Não tem como provar isso. O texto não diz isso. Então, em João capítulo 8, a mulher adúltera não tem nome. Voltando um pouquinho, em João capítulo 6, nós vamos ver um menino que está ali no meio do povo, e Jesus precisa fazer a multiplicação dos pães para saciar a fome do povo. Qual o nome daquele menino? A Bíblia não diz. Em João 19, no alto da cruz, Jesus se direciona ao discípulo amado. Qual o nome dele? Todos aprenderam que é João, o discípulo amado, de João 19. Mas o texto não diz o nome dele. A samaritana não tem o nome, a mulher adúltera não tem o nome, o menino não tem o nome. Por quê? Porque essa pessoa é você. A Bíblia não diz o nome para você se colocar no lugar dessas pessoas cujos nomes não podem ser identificados. Olha que bonito isso. Então entenda que tudo aquilo que está apregoado acerca da vida da samaritana é para que você se coloque no lugar. Diga para quem está do seu lado, você é essa mulher samaritana. Diga para ele. Então olha que mistério profundo. Deus deixa bem claro e mostra ali a ausência do nome da samaritana, da mulher adúltera, do menino que tem os 5 pães e 2 peixinhos para você se colocar no lugar. O fim de tudo que nós vamos viver aqui é para que você se encontre na vida da samaritana. E entenda todos os mistérios que Jesus realizou na vida dela, são os mesmos mistérios que Jesus quer realizar na sua vida e na minha vida. Por isso eu comecei assim, esse nome omitido nos evangelhos. É para você se recordar do seu nome, do nome que Deus te deu, da sua vida. O tema dessa pregação: Jesus se revela a samaritana. Sim, nós temos um Deus que se manifesta por uma revelação. Um Deus que se revela a todo momento. Mas por que Deus quer se revelar na nossa vida? Por que Jesus quer se revelar na nossa vida? E sobretudo, uma outra pergunta: como Ele se revela na nossa vida? Deus não quer se revelar para se mostrar glorioso, poderoso, um Deus que alguns vão chamar de Deus tirano no Antigo Testamento, e um Deus amoroso no Novo, que lá atrás é de um jeito e agora é de outro. Um Deus da guerra, um Deus provedor, um Deus que cura. Deus não quer se revelar, sobretudo em Jesus Cristo, que é o ápice da revelação da Trindade, está na centralidade de Cristo, a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Deus não quer se revelar para mostrar os atributos que Ele tem. Jesus não quer se revelar na nossa vida para mostrar que Ele é bom, que Ele é misericordioso apenas. Jesus quer se revelar para mostrar o que Ele é. Não o que Ele tem de atributo, mas o que Ele é de verdade. E a essência de Deus nós vamos aprender em 1 João capítulo 4, versículo 8. Deus caritas est, Deus é amor. Então Jesus quer se revelar para mostrar o que Ele é, e Ele é o amor. Então o sentido de Jesus se revelar àquela mulher que o Evandro muito bem nos mostrou os detalhes daquele encontro. Agora nós vamos entender o que Jesus revelou nesse encontro. E o que Ele revelou? Ele mesmo. O amor dEle. E eu aprendi algo também na Bíblia. É tão bom olhar para a Bíblia e aprender coisas simples. Deus se revela justamente àqueles que o ignorou. Deus tem uma preferência de se revelar para aquele pecador
para aquele que viveu na transgressão, para aquele que viveu numa vida torta. Aliás, desde a criação é assim. Deus criou o homem peca e depois Deus tem que se revelar de novo ao homem. Ele tem que se revelar de novo àquele que ele criou. Antes do pecado, o homem conhecia Deus em toda a sua essência. Lá em Gênesis nós vamos ver que os nossos primeiros pais, eles conheciam a Deus na sua essência. E eu já falei para vocês qual é a essência de Deus. O amor, Ele é o amor. Então, os nossos primeiros pais conheciam a essência de Deus. Resumindo, você já sabe essa história de cor. O pecado entra no mundo, o homem se afasta de Deus, e Deus tem que se revelar de novo para aquele que antes já o conhecia, mas agora já não conhece mais. O pecado faz isso conosco. Nós deixamos de conhecer a Deus. E aí, Ele tem que se revelar de novo. Ele tem que se revelar de novo. E aí tem um texto em Jeremias, capítulo 2, versículo 13, que explica o que eu vou dizer para vocês agora. Abandonou-me a mim, nascente de águas vivas. Deus está falando, eu sou a nascente de águas vivas. E foi escavar em cisternas fendidas. A criatura estava em Deus, na essência de Deus. Ela peca, vai buscar em fontes de águas fendidas e ignora a água viva que só tem em Deus. Deus foi abandonado, diz a palavra. Abandonou-me a mim, nascente de águas vivas, e foi escavar cisternas fendidas. Por que então Jesus se revela à samaritana? E lembre-se, a samaritana aqui é quem? Você e eu. Porque o pecado nos afastou de Deus. A humanidade se afastou de Deus. E ali o sentido teológico é mostrar que o pecador desconhece o seu Criador naquele momento. A samaritana não conhecia aquele com a qual ela estava se encontrando no poço. E aí é interessante que num primeiro momento, quando Jesus começa a se revelar a ela, ela já coloca ali algumas resistências. Isso está no versículo 12 do texto que nós vamos ler agora. Eu queria que você pegasse João capítulo 4, versículos de 11 a 14, por favor. E aí nós vamos mergulhar no mistério desta revelação para nós. João capítulo 4, os versículos de 11 a 14. A gente estava falando, né, Evandro? Dá vontade de pegar o versículo que o irmão terminou e pegar o próximo versículo, no caso do Davi, né, que vai ser o primeiro versículo que ele vai pregar. Mas a gente não pode fazer isso. Mas vamos lá, João capítulo 4, versículos de 11 a 14. Amém? Ela lhe disse: Senhor, nem sequer tens vasilha, e o poço é profundo. De onde, pois, tiras essa água viva? És porventura maior que o nosso pai Jacó, que nos deu este poço, no qual ele mesmo bebeu, assim como seus filhos e seus animais? Jesus lhe respondeu: Aquele que bebe desta água terá sede novamente, mas quem beber da água que lhe darei, nunca mais terá sede. Palavra da salvação. Vamos aplaudir a poderosa palavra de Deus. Força, igreja! Vamos nos situar aqui. Aquela mulher chega diante de um judeu, e como o Evandro bem disse, não vou repetir, mas só para te lembrar, os judeus não se davam com os samaritanos, e ali ela vê uma cena incomum para ela, um judeu pedindo ajuda para ela, pedindo um favor, dá-me de beber, né? Só que Jesus já é bem direto para ela, já mostra para ela que ela não tinha entendido nada. Se conhecesses o dom de Deus, eu estou te falando de uma água que se você beber dela, nunca mais. Ei, escuta aqui, minha filha, nunca mais. Ei, vou dizer de novo, eu imagino Jesus repetindo: nunca mais você terá sede. Olha o mistério da revelação de Jesus, e foi assim comigo e com você. Antes de Jesus ouvir você confessando as suas misérias, porque quando nós temos uma experiência com Deus, nós queremos revelar todas as nossas misérias para Deus, como se Ele já não soubesse.
Então, antes de vermos o ápice, que daqui a pouco Davi vai pregar, de mostrar aquela mulher rasgando o coração, a verdade dela, antes dela abrir a boca, Jesus já tinha amado ela e já tinha falado para ela todas as verdades que ela precisava saber. E é apenas uma: eu tenho uma água que vai saciar a sua verdadeira sede. Sim, Jesus se revela a nós para nos mostrar que nós estamos enganados. Achamos que temos sede do mundo, achamos que temos sede de sucesso, achamos que temos sede de reconhecimento. E aliás, é isso que muitas vezes nós vamos ver os homens buscando, ou testemunhando, uma sede das coisas que passam, uma sede daquilo que é perecível, uma sede que eu sacio agora, mas daqui 30 segundos eu tenho ela de novo. Um prazer que eu vivo agora e não me abastece, e eu vou buscando. E eu me lembro de uma poesia lá de 1994 que virou música, Vida Reluz. Não dá para preencher vazio com vazio. E essa sede das coisas que passam é como isso, esse vazio que a gente vai tentando preencher com outros vazios e nunca preenche. O prazer mundano é assim, nunca preenche. Então, antes da samaritana falar para ele das misérias dela, que é a pregação do Davi, dá uma vontade de entrar, né? Mas não pode. O Evandro já me exortava ali: não pode, tem que tomar cuidado. Antes dela falar qualquer coisa, contar a vida dela, Jesus já falou tudo. Ele vai falar assim: da água que eu quero te dar, se conhecesse o dom de Deus. Se você beber dessa água, nunca mais você vai ter sede. Mesmo Deus sendo tão direto com ela, no versículo 12, agora vai mostrar a nossa fraqueza. Ela questiona. Ela não entendeu nada. E ela fala assim: você não tem nenhuma vasilha? Você não tem nenhum balde? Como é que você vai tirar dessa água aí? Né? O nosso pai Jacó, acaso você é maior que ele? Que conseguia tirar a água desse poço, que dava dessa água para os seus filhos e animais. Você não tem nenhuma vasilha na mão. Ei, judeu, quem você está achando que você é? Chris Bumster? Quem você acha que você é? Você não tem nenhuma vasilha. Ela não tinha entendido nada. Ela mostrou uma resistência. E aqui no versículo 12 mostra essa característica minha e sua. Mesmo Deus sendo tão direto conosco, nós somos resistentes a Ele. Nós fazemos questionamentos para a postura de Deus em se aproximar de nós, como se nós não estivéssemos entendendo a mensagem. Nós nos fazemos de bobo. Muitas vezes, quando Jesus se revela a nós, nós fazemos como a samaritana. Questionamos: será que é assim mesmo? Será que os métodos de Deus são eficazes? Tem pessoas aí tão ousadas, e eu já fui um desses ousados, eu tenho lutado para não voltar a ser ousado desse jeito, porque essa ousadia não vale a pena. É de ser ousado em virar para Jesus e falar assim: eu tenho um plano melhor do que o seu. Eu tenho um jeito melhor do que o jeito de Deus. Eu não estou vendo uma vasilha na mão de Jesus, e eu falo para ele: olha, eu tenho um plano melhor do que o seu, faz do meu jeito. E ali a gente vê que a samaritana, ela tem uma resistência. Ela não entende os propósitos de Deus. Aliás, isso aconteceu com muitos discípulos. E eu e você, como discípulos de Jesus, devemos tomar cuidado, porque hoje nós achamos que estamos na presença dele. Eu tenho todos os crachás de todos os encontros carismáticos da minha cidade. Tem roxo, tem vermelho, tem amarelo, tem marrom. Se abrir o guarda-roupa, cai tanto de crachá, de tanto retiro que eu já participei. Você também, Evandro? Imagine os crachás que o Du tem, de tanto retiro que ele já foi. E nós corremos o risco de achar como os discípulos: eu caminho com o mestre, eu conheço o mestre, eu ouvi a pregação do mestre. Diferente da samaritana, não, eu entendo o mestre, eu estou caminhando com ele, eu estou sendo fiel no carisma, eu estou sendo fiel no chamado que Deus fez, o ministério, eu estou aqui servindo, eu estou sendo fiel. Só que talvez muitas vezes somos como os discípulos, que em alguns momentos mostraram que não estavam entendendo nada da mensagem do mestre.
E justamente por isso são chamados de discípulos, aqueles que aprendem o tempo todo. Nós não sabemos nada, nem 1% ainda do amor de Deus nós experimentamos. E a grande prova disso é que lá em João, capítulo 1, versículo 39, e o Evandro disse, né, da eloquência do autor sagrado João. Mas tem um outro mistério aqui. O Evangelho de João, enquanto os evangelhos sinóticos, né, Marcos, Mateus e Lucas, revelam um Jesus humano, um Jesus social, é um termo que alguns gostam de usar, né? Um Jesus socialista, está amarrado em nome de Jesus, presente ali com o povo, colado com o ser humano, mostrando que ele também é todo homem, e é bonito isso, porque mostra um Jesus próximo. O Evangelho de João é o que foca na divindade, nas coisas eternas. Como você falou na outra pregação, e o Davi está aqui, como o Gil fala, né? É um outro nível, sensacional, mais alto, é um andar de cima. E eu amo o Evangelho de João. Não que ele seja maior, mas ele foca na divindade, em aspectos divinos de Jesus. E ali em João 1,39 nós vamos ver como Jesus chamou os discípulos. Vocês vão lembrar aqui. Ele falava assim, ó. Perguntaram para ele: aonde o Senhor mora? Nós queremos andar com você. Nós queremos ser íntimos seus. É isso mais ou menos que ele estava dizendo. E aí no versículo 39 Jesus fala assim para eles: vinde e vede. Vinde e vede. Jesus usa o vinde e vede para chamar para ele, para a vida. Porque João capítulo 14, versículo 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então quando Jesus fala assim, vinde e vede, ele está chamando para ele mesmo. Ele é a vida. Jesus usa o vinde e vede para a vida. Vinde e vede. Ele é a vida. Quando Jesus nos chama, e ele está nos chamando nesse adore, ele está utilizando vinde e vede. A gente cantou, vai lá, profético. Mas Jesus fala assim, vinde e vede. E olha o mistério, como os discípulos eram falhos. Se os discípulos eram falhos, imagina eu e você, que precisamos nos encontrar na Samaritana, para que a nossa vida seja modelada em Cristo. Olha aqui para vocês verem. Também em João, capítulo 11, olha que bonito, dá para ligar João 4 em todos os evangelhos de João. Ali Lázaro, o amigo de Jesus, íntimo de Jesus, morre. E no versículo 32 nós temos o versículo mais curto da Bíblia. Você lembra qual é? E Jesus chorou. A gente estava no embate teológico ali, eu e meu irmão. Por que Jesus chorou, gente? Alguns vão dizer, ele chorou por causa do amigo. Aqui Jesus estava mostrando a sua humanidade. Ele estava se revelando humanamente e ele chora, porque perdeu o amigo. Ele está triste assim como todo aquele povo. Mas a teologia nos explica. Por isso que o Evandro, ele foi assertivo ali comigo. Você falou uma coisa que fortalece o meu ministério. A teologia, ela só tem um fundamento: nos salvar. Fazer com que, de forma consciente, abracemos a salvação. Não é para a gente ser mais sábio, eloquente, loquaz, pregar bem. Não, não, não. É primeiro para a nossa salvação. E o dia que eu aprendi por que Jesus chorou, a teologia católica nos ensina. Por isso que todo católico tem que estudar. Vira para quem está ao seu lado. Fala assim para ele, não tem nada a ver não. Fala, não tem nada a ver não. O que ele falou agora, fala. O que ele pregou agora não tem a ver com a pregação, fala. Mas é uma verdade para a sua alma, fala. Você precisa estudar a sua fé. Fala para ele. Isso. O dia que eu estudei isso e aprendi, olha aqui porque que Jesus chorou. Ele não chorou porque perdeu o amigo. Ele não chorou por causa da união hipostática. Ele é homem, ele tem que chorar. Ele tem um sentimento de homem. E ele está triste por causa do amigo. Ele chorou porque encontrou ali um povo sem fé. Estava todo mundo já chorando. Ele já sabia que ia ressuscitar Lázaro. E sobretudo o ápice que fez Jesus chorar foi a resposta de Marta. Ele falou assim, aonde que colocaram o corpo? Ela falou assim, vinde e vede. Enquanto Jesus usa o vinde e vede para a vida, os discípulos usavam o vinde e vede para a morte. Não tinham entendido nada. Olha que forte isso. Então ele chora por causa da resposta de Marta.
Eu ensinei o vinde verde para a vida e ela está apontando para a morte. Vinde verde, a resposta que eu ensinei. Isso mostra a inconsistência da samaritana aqui também. Ela, que aqui no versículo 12, mostra que não tinha entendido a fala de Jesus, de uma água viva que ia saciar para sempre. Ela não tinha entendido os propósitos de Deus. E agora nós vamos para o Catecismo da Igreja Católica, no número 2652. A igreja vai nos explicar João capítulo 4, assim, resumidamente. O poço é Jesus. Quando ela fala assim, nossa, o poço é profundo. Ela nem sabia o que estava dizendo. Sim, o coração de Deus é profundo. O poço é Jesus. A água viva, você já sabe, a gente já até canta, né? A água viva é o Espírito Santo. E aí o Catecismo vai dizer assim, ó, no 2652. O Espírito Santo é a água viva, que nasce no coração do homem orante. Olha que forte. Jorra para a vida eterna. E eu vou voltar nesse jorra para a vida eterna. É Ele quem nos ensina. Ó, o Espírito Santo, nós que amamos o avivamento. Quem ama o avivamento aqui, levanta a mão. Aqui já aconteceu vários encontros de avivamento. Quem ama o Espírito Santo, amém, aleluia. Beata Helena Guerra ficou feliz com você agora que levantou a mão. Olha aqui que vai dizer. É Ele, o Espírito Santo, quem nos ensina a recolher dessa água na própria fonte, que é Jesus Cristo. Ora, olha que forte, há na vida cristã mananciais onde Cristo nos espera para nos dar a beber do Espírito Santo. Olha o que a igreja está dizendo nesse parágrafo do Catecismo. Jesus é o poço, a água viva é o Espírito Santo, e esse mesmo Espírito Santo é que nos convence, é que pode nos convencer de buscar na fonte, no poço que é Jesus. Olha o quanto precisamos do Espírito Santo. Olha que graça então a igreja tem com os movimentos carismáticos que de forma incessante clamam o Espírito Santo, porque os movimentos carismáticos entenderam que é só o Espírito Santo que pode me levar à fonte que é Jesus, ao poço que é Jesus. Está tudo ligado aqui. Vou voltar aqui então nessa palavra, nesse verso, né? Quando Jesus fala dessa água viva, ele fala que ela vai jorrar até a vida eterna. Ele não está falando das coisas que passam, isso já está claro para nós. Ele não está falando de uma sede que a gente tenta saciar das coisas do mundo e vai voltar a ter sede. Ele está falando de uma água que vai saciar a nossa verdadeira sede, que é a sede do eterno. Toda criatura nasceu para o eterno. Todo homem e mulher nasceu para o eterno. E é por isso que nós passamos boa parte da nossa vida buscando saciar a nossa sede com coisas que passam, porque talvez ainda o nosso entendimento de Deus está falho. E nós buscamos o reconhecimento. Nós buscamos os elogios, como o Evandro dizia. O ser humano, ele gosta de ser elogiado, de ser bajulado, de ouvir assim, nossa, como você me ajudou, como você foi útil, como você foi eloquente, como a sua pregação mudou a minha vida, como a sua composição mexeu com o meu coração. Como nós gostamos dessas coisas que passam. E a gente passa uma vida inteira buscando isso, tentando preencher vazio com vazio. E sabe o que a gente descobre? O vazio dentro de mim tem exatamente o tamanho do amor de Deus. Exatamente. O vazio dentro de nós só pode ser preenchido pelo amor de Deus. E aqui ainda, a samaritana não tem esse entendimento. Assim como eu e você. Ah, como seria um atalho. Ah, como poderíamos cessar os retiros pelo Brasil. Ah, como poderíamos cancelar as agendas se todo o povo entendesse o que a samaritana não entendeu. Uma água viva que jorra para a vida eterna e que vai saciar a sua sede. A gente nem precisava estar aqui. Mas, já que somos a samaritana, estamos aqui porque nos falta ainda o entendimento de Deus. O mesmo entendimento que faltava para aquela mulher, nesse momento aqui, onde Jesus está se revelando a ela. Entenda. O adore, eu quero profetizar. O adore tem um chamado. Ah, mas o carisma tem um chamado, mas o adore tem um chamado particular dentro do carisma. E eu quero profetizar aqui. Vocês vão discernir. Vocês vão apenas colocar lá na mesa e falar assim, vamos ver se aquilo que
o profeta disse é verdade. Rezem, não é isso, Evandro, que a gente fala? Rezem. A gente só joga a bomba, o profeta às vezes joga a bomba e sai correndo, né? O Adore tem um chamado importante para a nossa vida. E nós estamos aqui na primeira edição do Adore. Eu não sei se você entendeu. Pede para quem está do seu lado e fala assim, eu não sei se você entendeu, mas você está na primeira edição do Adore, é histórico. Fala para ele. Na primeira edição. Qual é esse chamado particular do Adore? Gerar homens e mulheres que a partir de hoje não se preocupam com o supérfluo, mas se preocupam com as coisas eternas. Se preocupa com aquilo que é eterno. Deus na sua palavra está nos preparando para o eterno, meu querido. Jesus se revela para nos preparar para o céu. Qual o fundamento da revelação de Jesus Cristo? Nos preparar para o eterno, querido. Não é para mostrar que Ele é forte, glorioso, como eu disse. Olha, o fundamento da revelação de Jesus, presta atenção aqui. O fundamento da revelação de Jesus Cristo não é para mostrar que Ele é poderoso, misericordioso, um Deus lindo, como nós vamos cantar hoje. Mas para mostrar o amor dEle para nós, porque Ele é amor. É só isso. Jesus se revela para nos amar. A revelação de Jesus Cristo tem esse objetivo: nos amar, nos tornar amados, nos convencer que somos amados. E aqui é interessante, quando nós vamos estudar sobre os mistérios eucarísticos e a força da Eucaristia na vida do cristão, é óbvio, todas as pregações aqui estão combinando como? Com a adoração, a Eucaristia. Conforme vai dizer o Catecismo, no 1033, onde a igreja nos prepara para entender o seguinte: a Eucaristia é o centro da fé católica, o sacramento dos sacramentos. Então toda pregação aqui vai culminar na adoração. Por quê? Porque a Eucaristia é o próprio Cristo, nós já sabemos, mas sobretudo o Catecismo vai dizer que é o ápice, a centralidade da fé, o sacramento dos sacramentos. Tudo culmina na adoração. Essa palavra que nós estamos estudando em João capítulo 4 vai culminar com Jesus dizendo: olha, o Pai procura os adoradores. Enfim, é isso que nós estamos vivendo aqui, adorar até que Ele venha. A adoração é o meio, é a vertente pela qual vamos nos utilizar para já experimentar o amor que vamos experimentar na eternidade. É por isso que o Papa Emérito Bento XVI vai dizer, né, a Santa Missa e as adorações eucarísticas é o céu na terra. Vocês estão entendendo por que a adoração é importante para a nossa vida? Porque nos prepara para o eterno. Então Jesus, nessa palavra, quando fala de uma água viva que jorra até a vida eterna, Jesus não queria preparar a samaritana para os próximos dias dela. Presta atenção no que eu vou dizer. Jesus não queria preparar a samaritana para ser uma missionária. Embora o ápice vai ser isso, ela se torna uma missionária nessa palavra. Jesus não se revelou a ela para mostrar apenas que ela era importante, amada. Jesus se revelou a ela para preparar ela para o eterno, para a eternidade. Por isso que ele fala de eternidade aqui. Nós estamos aqui no Adore nos preparando para o eterno. Então eu vou falar de novo a profecia. Talvez não anotou no coração. O Adore tem um fundamento apenas: gerar homens e mulheres que a partir de hoje não se preocupam mais com o supérfluo, com o que passa, mas que se preocupam com o eterno. Com a eternidade, com o céu. E é por isso que Jesus fala do céu. Então, eu já vou aqui agora focar um pouco na vida dos santos, e depois a gente já vai rezar com poder. Qual o resultado de uma vida entregue? Qual o resultado de uma vida resignada? Qual o resultado de alguém que vai sair dessa condição aqui, presta atenção, de não entender a mensagem de Deus? A samaritana não entendeu nada. Você não tem uma vasilha? Que água é essa que você está falando? Todo mundo volta a ter sede. Eu bebo agora, daqui meia hora eu estou com sede de novo. E você me fala de uma água especial? Uma água ninja? Uma água diferente aí? Que eu vou beber e não vou ter sede? Jesus fala, é isso mesmo. É uma água que te prepara para aquilo que você nasceu para habitar, o céu. Aliás, eu não sei se vocês sabem, mas quando nós pegamos lá o versículo em grego, a palavra viva, né, água viva, é zao. E zao
não pode ser traduzida apenas como viva, né? Como vida, mas sim como morar. Olha que forte isso. Zao é vida, viva, mas também significa morar. O que a palavra está dizendo com isso, no original do grego? Que viver com Deus é morar com Ele. Quando você fala assim, eu vivo com alguém, você está falando, eu moro. E morar tem um sentido tão forte como vida. Morar é estar o tempo todo com aquela pessoa. Então essa água viva quer fazer com que você more, com que você ande, com que você seja tão íntimo de Jesus, que você não se afaste dele mais, nunca mais, nunca mais. E só assim vamos entrar no céu na eternidade um dia. Só entra no céu, isso está no 1025 do Catecismo. O céu é uma comunidade de bem-aventurado. E quem é bem-aventurado? Aquele que andou com Deus, aquele que morou com Deus, aquele que viveu com Deus uma vida inteira. Porque não tem sentido a gente não viver com Deus agora e querer viver com Ele na eternidade. É por isso que essa palavra, essa água viva, o Espírito Santo, está nos preparando, não para a próxima missão, Evandro. Não para a próxima agenda, Davi. Não, nós não clamamos o Espírito Santo para preparar o próximo itinerário de missão, a próxima ação na nossa vida, o próximo empreendimento que eu vou fazer, a próxima empresa que eu vou abrir, o próximo relacionamento que eu vou ter. Não, o Espírito Santo não está nos preparando para isso. O Espírito Santo está nos preparando para o eterno. É por isso que essa palavra fala de eternidade. Uma água viva que vai jorrar para a eternidade. Por isso que o Catecismo também nos lembra uma fala de Santo Atanásio, que ele disse assim: os meus anseios nessa terra estão mortos, porque eu sinto uma água viva dentro do meu coração, murmurando, diz o santo, vem para o Pai, vem para o céu, vem para o eterno. Saiba uma coisa, se você clamar o Espírito Santo, nada mais Deus vai estar respondendo lá de cima. Está clamando o meu Espírito? Vem para o Pai. Está clamando o meu Espírito? Esse avivamento não te prepara para a próxima missão, para o próximo empreendimento. Esse avivamento te prepara para o céu. Quando a gente clama um avivamento, nós estamos nos preparando para o eterno, para o céu, e não para a próxima agenda. É forte isso. E aí eu quero concluir então olhando para a vida dos santos. Quando nós olhamos para a vida dos santos, nós compreendemos o quanto ainda estamos longe do céu. Sim, minha gente. Há alguns que vão dizer assim, eu li a vida de tal santo e eu estou sentindo o céu mais perto. Alguns vão dizer assim, eu li a vida de Santa Teresa, Madre Teresa de Calcutá, e eu vejo o quanto eu ainda estou longe, o quanto eu estou perto do céu. Depois que eu li a vida dessa mulher, eu sinto o céu perto de mim. Eu sou o contrário. Comigo é o contrário, Eduardo. Eu olho para a vida dos santos e eu não vejo quão perto eu estou do céu, eu vejo quão longe eu estou. Vamos aqui. São Felipe Neri, todo mundo acha bonitinha a frase dele. Aliás, é um santo que ficou famoso recentemente por causa daquele filme lindo que faz todo mundo chorar. Ali não é Jesus chorou, não, é todo mundo chorou, todo mundo chora com o filme de São Felipe Neri. E a frase dele impactante: eu prefiro o paraíso. A primeira vez que ele disse essa frase, sabe aonde foi? Eduardo, hein? Vai que Jesus está apresentando mais um baluarte, não sei lá. Foi numa adoração eucarística. Ele se colocou diante de Jesus eucarístico e falou assim para Jesus: eu quero experimentar 1% do céu. Olha que oração ousada ele fez. Ele estava querendo entender os mistérios de Deus. Para onde ele vai? Para diante de Jesus eucarístico. Se coloca de joelhos, olha bem para aquela bolota branca, linda, que é Jesus sacramentado e fala: eu quero 1% do céu. A história vai narrar que tinha um filho espiritual dele atrás assim da parede olhando, né? E ele tem um dos primeiros arroubos de sua vida, um êxtase espiritual, que ele começa a flutuar, de amor por Jesus. Eu pergunto, lá na sua comunidade, lá na sua paróquia, lá na sua comunidade paroquial, tem alguém que flutua de amor por Jesus?
nos nossos encontros de avivamento, já tem irmãos ali, irmãs, que deveria nos alegrar o coração ver um irmão levitando de amor por Jesus. São Felipe Neri, ele pede para experimentar 1% do céu, ele tem uma experiência mística, e a partir daquele dia, todas as vezes que ele ia diante de Jesus Cristo, ou que muitas vezes ele rezava diante de uma imagem sacra, dedicada a Nossa Senhora, ele flutuava de amor pelas coisas do céu, porque já estava praticamente desprendido das coisas desse mundo. E aí a partir daquele dia que ele tem um arrobo espiritual, todos os dias ele falava assim: eu prefiro o paraíso, eu prefiro o paraíso, eu prefiro o paraíso. Por quê? Porque experimentou 1% do paraíso na adoração eucarística. E todo dia ele acordava de manhã, Evandro, e falava assim: droga, não morri dormindo. Droga, não foi essa noite que eu tive um infarto. Oh, que tristeza, estou vivo ainda. Porque eu prefiro o paraíso. Eu quero o céu. Será que é hoje que eu dou um AVC? Será que é hoje que o meu coração para? Porque eu prefiro o paraíso. Estava desprendido. Zé, a gente dá risada, né? Pensando na tragédia, mas ele acordava e falava assim: não morri dormindo. Não foi hoje ainda. O sonho dele era ir para o céu. E era um homem adorador. São Bento Labre, conhecido como o pobre das 40 horas, foi um santo da igreja, que lá em Roma, presta atenção aqui, ele não podia ver uma igreja aberta, que ele já ia direto para o sacrário, para a capela adorar. E lá em Roma, tinha uma campanha eucarística, na época de São Bento Labre, que expunham Jesus sacramentado, assim como acontece hoje em muitas de nossas igrejas e paróquias, por 40 horas ininterruptas. E durante essa época, essas campanhas eucarísticas saíam de uma paróquia e iam para outra paróquia, como se tivesse rodando por todas as paróquias de Roma, essa belíssima campanha de adoração. Se em nossas dioceses e arquidioceses tivessem essas campanhas, né? Ininterruptamente falando. Essa semana é nessa paróquia, 40 horas. Acabou aqui, já vamos para outra paróquia. Acabou aqui, já vamos para outra paróquia. Depois vamos para a comunidade X. Enfim. E ele era aquele, vamos chamar assim, no bom sentido, um piolho da adoração. Acabava em uma, ele já ia para outra. E é interessante que a biografia da vida de São Bento Labre vai dizer o seguinte: muitas vezes era só ele, Jesus, não é isso que você falava, Evandro? Só eu e o Senhor. Ele, Jesus e os seus amigos insetos. Porque adorar muitas vezes ninguém quer, as igrejas estão vazias, naquela época já era assim também. Muitas vezes ele ficava lá sozinho. Ele, Jesus e os insetos, corroendo o seu corpo, vai dizer a biografia, né? E ele ali adorando Jesus sem cessar. Santa Margarida Maria Lacoque, que numa quinta-feira santa ficou 15 horas de joelhos diante de Jesus Eucarístico. As irmãs preocupadas: vamos embora, já rezou demais. Ela falou assim: eu não rezei nada, porque estou me preparando para o eterno. E lá no céu, ficarei de joelhos o tempo todo. Nasci nessa terra para ficar de joelhos, para passar na eternidade de joelhos, orando por aqueles que ainda estão na terra, sem adorarem o Mestre. Olha que bonito. 15 horas adorando a Jesus, de joelhos. Santa Francisca Xavier Cabrini. Um dia ela estava diante de Jesus Eucarístico. 18 horas ficou em adoração, em êxtase. Uma irmã bateu no ombro dela e falou assim: já adorou demais, mas agora me fala, o que você achou dos ornamentos, das flores, dos enfeites que fizemos para Jesus? E Santa Francisca respondeu assim: não conseguir ver beleza alguma, flor alguma, a não ser uma flor chamada Jesus, mais bela que todas as outras. Só tenho olhos para uma flor chamada Jesus. Olha que bonito isso. E outro santo, doutor da igreja, São Francisco Sales. Um dia, ele foi levado a uma basílica famosíssima. E a basílica era cheia de mármore, ornamentos belíssimos.
E ele ali adorando a Jesus. E perguntaram para ele: você não está vendo os detalhes desta igreja? Mármores, linhas, enfeites, arquitetura belíssima. E ele respondeu para aquelas pessoas: o que quereis que eu diga? Se a presença de Jesus cativou o meu olhar e eu não tenho olhos para beleza alguma, a não ser para a beleza do Santíssimo Sacramento. Como posso ver a beleza de uma arquitetura? Como posso contemplar a beleza do mundo, se os meus olhos e a minha alma e o meu coração podem contemplar a maior beleza que existe, Jesus sacramentado? Por que eu falei desses santos aqui para vocês? O que Jesus quer cumprir em nós nessa palavra em João capítulo 4, é que nós saiamos dessa condição do versículo 12, de não compreender o que Deus quer de nós, que é o eterno. É que nós saiamos dessa condição e passemos a entender que Deus está nos preparando neste adore, e em todos os outros adores que virão, não para o próximo evento, não para a próxima agenda, repito, não para o próximo empreendimento, não para a próxima missão, mas está nos preparando para o céu. Porque se tem uma coisa que acontece em tempo integral e eterno no céu, é a adoração que nós já podemos iniciar aqui nesta terra. Que nós podemos iniciar aqui nessa terra. Que nós podemos iniciar neste adore. Que nós podemos iniciar hoje. Para sair dessa condição, volto a dizer, é a terceira vez que eu vou dizer, porque é o mais profético dessa pregação. Deus quer fazer com que você saia dessa resistência da samaritana, no versículo 12, de perguntar para Deus: o que o Senhor quer de mim? Que água viva é essa? Como o Senhor vai me dar essa água viva? Como o Senhor vai fazer? Como o Senhor vai realizar? Como o Senhor vai empreender na minha vida? E a gente começa a questionar a Deus, oferece resistência para Deus como a samaritana ofereceu. E Deus quer quebrar as nossas resistências. Deus quer quebrar as nossas resistências nesse adore. Deus quer tirar as nossas dúvidas. E Deus não tira as nossas dúvidas nos respondendo com frases teológicas, como muitos fazem por aí. Deus não tira as nossas dúvidas escrevendo para nós tratados. Deus não tira as nossas dúvidas por meio de pregações eloquentes. Deus não tira as nossas dúvidas por meio de uma unção aparente. Deus não tira as nossas dúvidas por meio de um avivamento maculado. Deus tira as nossas dúvidas nos amando com o seu amor que é simples, puro e perfeito, e que responde todas as indagações da nossa alma. E sabe onde você pode encontrar Jesus oferecendo esse amor? Na adoração eucarística, diante do sacramento dos sacramentos. Por isso os santos adoravam tanto. Um dia foram fazer a imagem de São Francisco Sales e perguntaram: como vamos fazer a imagem desse santo? Eu encerro assim, já pode ficar de pé, fica de pé aí. Imagine Evandro um dia, se Deus quiser, ou Du, forem fazer uma imagem para expressar a santidade de vocês. Eu sempre brinco assim nas pregações, né? Dá uma olhadinha pro seu irmão aí, já imagina a imagem de santo dele. Dá para imaginar? Dá para imaginar? Uns igual, a irmã disse ali, ó, uns igual eu vai precisar um pouquinho mais de gesso, outros vai precisar um pouquinho menos, né? Mas não importa não. Santo Tomás de Aquino que eu diga, né? Bem gordinho. Mas disseram assim: como vamos fazer a imagem de São Francisco Sales? Tem várias, né? Mas uma delas, aí um de seus filhos espirituais disse assim: faça uma imagem dele adorando, porque foi assim que ele viveu. E eu profetizo, é assim que eu e você que estamos nesse adore somos chamados. E se um dia fizerem uma imagem sua, que faça uma imagem sua diante de Jesus sacramentado, adorando a Jesus. É uma imagem que vai converter só pela imagem. Então vamos cantar com o ministério, preparar para esse momento de adoração. Nosso irmão Evandro Nunes vai nos ajudar aqui nessa condução também, a orarmos, a colocarmos em prática esse chamado de Jesus para mim e para você. Saia da condição do versículo 12 do capítulo 4 de João. Resistência.
Ela ali estava sendo resistente, Eduardo. Jesus está pedindo para mim e para você: não seja resistente ao meu amor. Não resista mais, Erlen. E nós vamos preparar esse momento. Algum irmão me ajuda a tirar isso daqui para ficar melhor? Evandro, vem aqui, nós vamos orar. O Eduardo também. Louvado seja Deus. Nosso irmão Davi também chegou. Vem cá, meu irmão. Nós queremos te abraçar. Vem rezar com a gente. Vamos adorar. Vamos colocar em prática, né, Evandro? Vamos deixar que essa resistência seja quebrada no nosso coração. A samaritana olhou para Jesus e falou assim: você não tem nem vasilha. Desconhecendo o amor que estava diante dela. Primeiro momento, põe a mão no